Quem é que pode conhecer os desígnios de Deus, a sabedoria de Deus? Assim começava a primeira leitura de hoje, né, do livro da sabedoria, uma bela oração que os judeus de Alexandria realizaram para saberem se colocar no meio do mundo pagão. Diz a tradição, esta oração foi constituída por Salomão, né? E que ajudou naquele momento o povo a discernir à luz da palavra de Deus, ou seja, na sabedoria da palavra de Deus, a se colocar diante de um mundo pagão. Como nós também somos chamados a sempre se apoiar na palavra de Deus, rezando, meditando, contemplando, para podermos caminhar neste mundo e fazer com que, e permitir com que esta palavra se encarne em nossa vida, seja uma palavra de vida eterna realmente. E assim fica esta pergunta a nós: quem pode então conhecer a sabedoria, os desígnios de Deus? A resposta está no Evangelho de hoje de São Lucas, né? Onde nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo a verdadeira sabedoria dos homens. E ali o Evangelho começa retratando uma multidão de pessoas que se colocam no segmento de Jesus, que querem ser seus discípulos, né? Querem acompanhar Jesus. E é para esta multidão de pessoas então que Jesus, a verdadeira sabedoria do Pai no meio dos homens, fala hoje, deixando a nós também alguns ensinamentos. Primeiro, meus irmãos e minhas irmãs, você que nos acompanha aí do santuário da sua casa, é preciso entender que aquela multidão que está correndo atrás de Jesus, nem todos estão preparados para assumir a missão de Jesus Cristo, né? Uma coisa é acompanhar Jesus na caminhada, outra coisa é assumir o estilo de vida de Jesus, o estilo de vida cristã. É por isso que Jesus nos conta essas duas parábolas no Evangelho de hoje, pequenas parábolas, né? Sobre a edificação da torre e sobre o rei que sai para guerrear. Se não houver um planejamento, se não tivermos os meios necessários para terminar de construir a torre, ou para, realmente combater com o adversário, corremos o risco de perder a guerra, corremos o risco de não construir a torre. Da mesma maneira, o discípulo de Jesus, também nós cristãos, se nós nesta caminhada, à luz da palavra de Deus que nós fazemos neste mundo, não assumirmos o propósito de colocarmos no segmento de Jesus e abraçar com Ele a cruz e tantas outras realidades, corremos o risco de não chegar no final desta caminhada. Aquela multidão que caminhava atrás de Jesus, eles esperavam na sua grande maioria que ao chegar em Jerusalém, Jesus fosse ali, um Messias político, um grande governador, um líder, que ia dar a todos uma espécie de prosperidade material, Mas Jesus deixa claro no Evangelho quais são as condições para estar com Ele, permanecer com Ele, e qual é o real caminho que Ele vai traçar e o trono que Ele vai abraçar. E aqui está a revelação hoje da sabedoria de Deus, da palavra de Deus também para nós hoje na nossa vida. A primeira condição que Jesus coloca na sua palavra no Evangelho de hoje, é desapegar-se dos nossos afetos, desapegar da nossa família. É estranho isso para nós, Nós temos o mandamento do amor ao pai e à mãe, aos irmãos. Como assim, Padre, entendemos então esse desapego à família, aos afetos, aos vínculos afetivos? É porque naquele tempo, sobretudo, haviam muitos movimentos de contestação à fé cristã nascente, E muitas famílias então, elas eram contra a quem aderisse à fé cristã. E se você dentro da família se manifestasse como alguém que estava
aderindo, né, à fé em Cristo, então você teria que praticamente se desligar da família que era contra. Esse é o contexto daquele tempo. Mas trazendo para nós hoje, nós sabemos, irmãos e irmãs, que muitas vezes nós nos impedimos de caminhar com Deus e na vida de fé e dentro da comunidade, porque nos prendemos muitas vezes aos nossos laços afetivos. Às vezes deixamos de rezar porque temos que ir ao futebol com os amigos, não é? Às vezes deixamos de ir à missa porque assumimos outro compromisso dentro da família e assim por diante. Então é preciso vencer às vezes esses afetos para ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, para ser um verdadeiro cristão. É exercer os afetos na medida correta, na medida certa. A segunda condição, né, é a capacidade de abraçar a cruz, carregar a cruz, como diz Jesus, né? Essa é uma outra sabedoria que Jesus nos revela, né? E o texto, na sua tradição original, quer dizer realmente abraçar a cruz, né? Ou mais do que, o texto no seu original quer dizer levantar a cruz, né? Quem não é capaz de levantar a cruz ou abraçá-la e se colocar atrás de Jesus, não pode ser o seu discípulo. Naquele tempo, os condenados pela sociedade tinham que abraçar, né, um pedaço de madeira da cruz, o eixo da cruz horizontal, e carregá-la até o eixo vertical, para que ele pudesse ser ali então crucificado. E nesse caminho, a lei obrigava com que até mesmo os familiares, os amigos e as pessoas que ali estavam, né, deveriam açoitá-lo, deveria injuriá-lo, né, nesse seu processo de condenação. Então era uma humilhação muito grande. E Jesus disse: se você quer ser meu discípulo, então seja livre, livre dos afetos familiares, livres também, né, daquilo como a sociedade nos vê e nos condena, como Jesus depois, né, é açoitado, é injuriado no seu caminho da cruz, porque a cruz para nós é o nosso sacrifício, é o nosso gesto de amor. A cruz para nós é às vezes aquela mãe que dia e noite cuida do seu filho, acorda de madrugada, né, vai cuidar da sua cólica, corre no hospital. A cruz é para nós um gesto de amor, de quem ama, de quem se sacrifica, de quem vai desgastando e perdendo a sua vida por um amor e uma verdade maior, por uma sabedoria de Deus. Como nós nos doamos, desgastamos por amor a Deus e por amor ao próximo. Quem não é capaz de suportar ou erguer esta cruz, não pode ser discípulo de Jesus, não pode ser cristão. E a última condição colocada por Jesus, né, a última sabedoria de hoje revelada por Jesus a nós, né, é o desapego aos bens materiais, né? Quem não se desapega das suas coisas não pode ser meu discípulo, né? Nós sabemos o quanto os bens materiais podem nos aprisionar e impedir de viver o projeto de Deus, impedir de viver até mesmo o amor entre as nossas famílias, entre as nossas comunidades. São Lucas tinha muito presente no seu coração, quando escreveu esse evangelho, que, né, ou nós somos detentores dos bens materiais, ou então nós somos possuídos, dominados por eles. Quanta gente vive presa ao que tem, se escraviza, né, por aquilo que tem e sofre, perde noites de sonos, porque é escravo dos bens materiais. Então, quem não se liberta dessas situações todas de Jesus, não pode ser seu discípulo, e essa é a grande sabedoria que hoje Jesus nos revela a nós, graças à sua palavra que é sempre luz e nos ilumina na nossa vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, aproveitamos esse mês da Bíblia, da palavra de Deus, e vamos rezar com ela, vamos aproveitar, né, e fazer a leitura orante da palavra de Deus. A Rede Vida de Televisão está publicando ali, nos seus canais, um estudo bíblico, né, com um episódio de 5 minutos todos os dias. Vamos acessar lá no Rede Vida ao vivo, né, e cada dia meditar um pouquinho da palavra de Deus por meio desses episódios, para crescermos à luz dessa palavra, a fim de que esta palavra, que é a sabedoria do Pai, que é Jesus Cristo, se encarne em nós
e produza em nós frutos de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.